Olá meninos, olá meninas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Se não estiver, vai ficar tudo bem, tá bom? Então, hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Vou responder a parte relacionada a relacionamento e vou fazer outro vídeo sobre mim, 30 fatos sobre mim, em outro vídeo, tá bom? Eu coloquei as perguntas aqui num caderno na minha frente. Tem umas 8 perguntas, bem polêmicas. Porque vocês estão polêmicos, hein? Vocês estão muito polêmicos. O que tá acontecendo com vocês? Responder essas perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, me siga, tá, Nicole? Eu sempre tô interagindo com o YouTube, o Insta no YouTube, enfim, tá? Então vamos logo pra essas perguntas. A primeira pergunta foi de um menino. E ele perguntou o quê? Como faço para uma menina me notar, saber que eu existo? Você vai precisar o quê? De simplesmente ou seguir ela se você não segue. Você vai curtir as coisas dela, você vai comentar as coisas dela, enfim. Com essas coisas ela vai saber que você existe. Então pega o número dela do WhatsApp, enfim, conversa com ela, porque aí sim ela vai saber que você existe. Porque se você não seguir ela e não fazer nada disso e ficar se escondendo, aí ela não vai saber que você existe, tá certo? A segunda pergunta é: qual a coisa mais importante em um relacionamento na sua opinião? Bom, na minha opinião, existe duas coisas muito importantes, fundamental para qualquer tipo de relacionamento, que é o quê? O respeito e o companheirismo. Sem essas duas coisas, não existe relacionamento, não existe namoro, não existe casamento, não existe nada, tá certo? Então essas duas coisas é muito importante pra mim. A terceira pergunta foi de uma menina e ela perguntou, nossa, polêmica. O que fazer quando você é muito amiga de um casal, mas sabe que um deles trai e pede pra você não contar nada para o outro? Então, bem polêmica, né? O que eu, Nicolezinha, faria? Eu ia contar. Sério, não dá pra você ficar escondendo que uma pessoa tá traindo a outra, ou que você viu uma pessoa em outro lugar que a outra não estava e não sabe. Não tem como você contar isso. Então, se você não contar isso, significa que você não é amiga daquela pessoa. Significa que você não tem respeito por aquela pessoa e pra você tudo bem o outro enganar ela, entendeu? Então, isso é uma coisa muito, tipo assim, é muito relativa. Pode dar confusão? Pode. Eles podem ficar com raiva de você? Pode. A pessoa que está sendo traída pode ficar com raiva de você porque ela tá sendo corna. Ê, Marília Mendonça. Então, pode acontecer mil coisas, mas eu acho que a amizade vai se fortalecer ou vai se acabar. Porque você tá contando a verdade pra pessoa. Então, eu acho que a melhor coisa de tudo é contar a verdade, já que você sabe. E aí, deixa eles dois se resolverem, tá? Então, eles que resolvam, você vai contar a coisa que é importante, porque afinal é uma traição. Isso é muito importante, tá? Então, eu faria isso. Eu, Nicole, faria. Tá, a quarta pergunta foi: como foi seu primeiro beijo? Gente, esse primeiro beijo foi a coisa mais engraçada do mundo. Sabe aquela menina da escola que tem várias amigas e fala: meninas, eu já beijei, vocês têm que beijar, vocês têm que tirar o bebê de vocês, e empurrava. Eu literalmente empurrava elas pra beijar os meninos. Eu falava: vai, vai. E aí, resumindo, todas elas beijaram. E elas viraram pra mim e falaram assim: Nicole, todo mundo aqui já beijou, todo mundo tá namorando, todo mundo tá, tipo, mil coisas. E eu nunca vi você beijando ninguém. Eu falei: gente, mas vocês querem uma prova minha? Pode deixar então que eu vou provar pra vocês que eu não sou bebê. Pega um menino aí e bota aqui que eu vou beijar eles pra vocês verem como eu não sou bebê. E aí elas chamaram um menino lá que eu conhecia e tal, que conversava com ele. E aí eu simplesmente beijei o menino. Eu cheguei na frente do menino e beijei ele. E tipo assim, o beijo foi bom, o meu primeiro beijo não foi ruim. Então eu era daquelas, tava todo mundo pra chegar o bebê e eu era lá. Só assistia, não fazia nada. Então foi desse jeito que aconteceu o meu primeiro beijo, tá? A quinta pergunta foi: qual a sua opinião sobre relacionamento aberto? Gente, isso tá muito polêmico também. A minha opinião sobre isso é que ou pode dar muito errado ou pode dar muito certo.
Mas acredito que isso talvez não seja um relacionamento. Ou seja perante a sociedade, porque eu já vi muita gente que mora junto, é tipo casado, mas no mundo LGBT, né? Que é tipo praticamente casados e tem um relacionamento aberto. E eu fiquei tipo, como isso é possível? Então, na minha opinião, isso não é meio que um relacionamento, né? Porque relacionamento é tipo a dois, é uma dupla que se torna uma. Na minha opinião, é isso o relacionamento, tá? Então, ou é muito bom, ou é tipo um caos, né? Porque deve ser briga 24 horas, ou deve ser tipo muito massa. Tipo, amor, eu tô saindo ali, você vai aonde? Ah, eu vou pegar um boy. Tipo, deve ser a coisa mais bizarra. Eu nunca entraria no relacionamento aberto, tá? Essa é a minha opinião sobre relacionamento aberto. A sexta pergunta é o que? Alma gêmea. Acredita? Bom, isso é uma coisa bem complicada, né? Alma gêmea. Na minha opinião, eu acho que existe sim. Só que talvez não exista alma gêmea pra todo mundo. Ou talvez existam e elas se desencontrem por N fatores da vida, ok? Então, na minha opinião, existe, mas talvez não existe pra todo mundo. Porque elas se desencontram, certo? Essa é a minha opinião sobre isso. A sétima pergunta é o quê? Você perdoaria uma traição? Meu Deus. Depois eu vou contar pra vocês um pouco sobre meus relacionamentos passados, enfim. Eu já fui traída e eu já perdoei. Por que você perdoou uma traição, Nicole? Porque eu era muito burra. Só que essa traição foi meio que assim, perdoável, mas não perdoável, porque foi uma coisa que se expandiu pela internet. Depois eu vou contar essa história para vocês, tá? Me cobrem, fala aí, Nicole, faz aquele vídeo lá da sua traição e tal, todo mundo quer saber. Então, eu acho que existem traições e traições. Traições que não são perdoáveis e traições que são perdoáveis. Por exemplo, tem gente que fala que falar com outra pessoa, tipo, só mensagem, é uma traição. É uma traição? É. Eu acho que o contexto, acho que vocês têm que analisar o tipo de traição, tá? Então você tem que ver todo o contexto, se foi só uma vez, se for várias vezes, como foi a traição, foi de beijo, foi de outra coisa. Então acho que vocês têm que analisar bem a traição, mas eu acho sim que existem traições que são perdoáveis e a maioria das traições não são perdoáveis, tá? Vamos lá, a última pergunta é: quando o cara some e aparece do nada várias vezes, o que significa? Bom, eu tenho também duas opiniões sobre isso, tá? Você tem que ficar bem atenta relacionada a isso, meninas, porque afinal vocês não sabem o que passa na cabeça daqueles seres humanos. Mas existem duas possibilidades. Na verdade, existe três. Ou ele é muito ocupado, tá? Ou ele está jogando com você. Ele está querendo fazer que você sinta muito interesse por ele ou fique apaixonada, tá? Isso é um jogo mental, isso é um gatilho que eu posso vir a falar depois, tá? E a terceira coisa é está te usando, tá? Então ele fica com você, some. Fica com você, some. Ele tá te usando, tá? Então presta atenção de qual desses três tipos está sendo, tá? É muito difícil ver como é que tá funcionando isso, mas você vai saber como é essa questão de que ele some e que ele volta. Ele some, tipo assim, por um período longo e volta. Ah, ele some durante a semana e volta. Enfim, você tem que analisar todo um contexto sobre isso, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, que é muito importante para mais vídeos como esses, exatamente. Deixa seu like, tá bom? Comenta aí nos comentários o que vocês acharam. E é isso.